É um grande prazer estar aqui com os senhores mais uma vez, na sala dos professores, em que faz presente autoridades, meus amigos pessoais, e que vamos esclarecer, sem a pretensão de ministrar uma aula, mas apenas um esclarecimento a respeito do posicionamento dado agora no dia 12 passado pelo STJ no que concerne a prescrição intercorrente. O STJ, ministro Mauro Campbell, foi o relator de um recurso repetitivo e foi seguido pela maioria. Pois bem, e isso realmente gerou um impacto social que, segundo o CNJ, atinge mais de 27 milhões de processos de execuções fiscais. Eu diria até mesmo, sem medo de errar, de que a coisa é muito mais ampla. Em razão do seguinte, certamente eles se olvidaram das municipalidades, das execuções fiscais municipais, principalmente no que diz respeito aos tributos de IPTU, que realmente lotam não só as execuções fiscais. Nós temos na capital de São Paulo varas especializadas, e nas municipalidades nós temos os anexos fiscais, em que estão totalmente abarrotados de processo. Mas isso realmente vai dar uma certa enxugada. Pois bem, o que nos interessa? Segundo o ministro Mauro Campbell, ele, em seu relatório, ele diz o seguinte, que a interpretação do artigo 40, parágrafo 2º e 4º da Lei das Execuções Fiscais, pois bem, o que diz o artigo 40 da Lei das Execuções Fiscais? Que é a Lei 6.830 de 1980. Ele diz que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, e nesses casos não ocorrerá o prazo prescricional. No parágrafo 2º, o decurso ele se dará após um ano, sem a localização do devedor ou bens. O juiz ordenará o arquivamento. O parágrafo 4º, ele diz o seguinte, que se da decisão de arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la. Esse parágrafo 4º, inclusive, ele teve origem na Lei 11.051 de 2004, né? Ele foi introduzido por essa lei. Pois bem, desse entendimento da Suprema Corte, do STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, resultou que a falta de intimação da Fazenda, né, ainda que sem o despacho do juiz. Por quê? Qual era a interpretação dos magistrados e dos procuradores? Com todo respeito, eles se arvoraram sobre a lei. Ou seja, eu sempre tive um julgamento nesse sentido, que quando firmamos com reiteração, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso já dizia o professor José Parada Neto nos idos lá de 95, quando eu fazia a Academia Paulista de Direito Criminal. Ele dizia sobre uma tese de inexigibilidade de conduta diversa, era uma tese que ainda
nem era uma tese eleita, mas tanto foi assim que hoje essa tese já é uma tese de júri. Mas vamos direto ao que interessa. Pois bem, segundo o ministro Mauro Campbell, ele diz que somente a lei, nem o juiz, nem a Procuradoria da Fazenda Pública, e isso as palavras do ministro, tá? Ele diz que nem o juiz, nem a Procuradoria da Fazenda Pública é senhora do termo inicial desse 1 ano. Por quê? Porque ocorre o seguinte, explicando, após decorrido 1 ano sem a localização do devedor ou bens, penhoráveis, inicia-se o prazo prescricional, ou seja, esse prazo é quinquenal, é de 5 anos. Mas isso não acontecia, infelizmente. Não acontecia em razão do seguinte. Por quê? Bastava um mero despacho do juiz e um peticionamento da procuradoria para que nada acontecesse. Por quê? Isso eternizava, acabou eternizando os processos, as execuções fiscais, elas se eternizaram justamente nisso. Por quê? A Procuradoria da Fazenda se acomodou no seguinte, de que necessitava de um despacho do juiz para que iniciasse, desse termo a esse período, a esse interregno de 1 ano. Isso nunca acontecia. A Fazenda Pública entrava com uma petição, peticionava pedindo prazo e mais prazo, e os juízes acabavam dando esses prazos e os processos cada vez se abarrotando cada vez mais. E o que ocorre? Esse 1 ano praticamente era eternizado. Por quê? Ninguém sabia qual era o termo inicial, tá? Em razão da dependência do despacho do juiz. Tá? Pois bem, então o ministro Mauro Campbell, ele disse em seu relatório de que nem juiz, nem procuradoria, mas sim a lei que é senhora do termo inicial desse prazo de 1 ano, que se encontra no artigo 40, caput, né, da lei das execuções fiscais e parágrafo 2º e 4º da LEF. Pois bem, ok. Além do que, podemos dizer de que, embora já existisse uma súmula, né, essa súmula não era necessário uma interpretação mais abrangente, uma interpretação da forma que evocava, porque a súmula do STJ, a súmula 314, né, já era preceito sumulado, já dizia o seguinte, que não localizados bens penhoráveis, suspende-se por 1 ano a execução fiscal, inicia-se daí então o prazo da prescrição intercorrente. Pois bem, isso é evidente. Mesmo assim, vale dizer que em voto, né, houveram votos divergentes, de que inclusive a ministra Assusetti, ela entendeu, né, no seu voto, de que
deve haver um despacho para a manifestação da fazenda antes do início do decurso do prazo prescricional. Pois bem, o que me surpreendeu, não estou fazendo nenhum julgamento, até porque não me cabe, foi o Pukina, ministro que eu sempre admirei e continuo admirando, né? Ele também foi voto divergente. Pukina, Herman, enfim. Pois bem. Daí, o que surgiu? Resultou disso 4 teses. Quais são essas teses? A primeira tese resultante desse julgamento, desse recurso repetitivo, vale dizer, foi primeira tese. Efetiva penhora, ela é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente. Não basta mero peticionamento, né? Requerendo penhora sobre ativos financeiros ou bens. Né? Então, quer dizer, não basta, como já era a praxe, né? A praxe da Procuradoria, nesse sentido. A segunda tese, vale dizer que diz sobre o seguinte: a petição fazendária ou a decisão judicial fim do prazo de 1 ano, inicia-se o prazo prescricional, de acordo com o artigo 40 da Lei das Execuções Fiscais, parágrafos 2º, 3º e 4º da Lei das Execuções Fiscais. Então é automático. A terceira tese, por assim dizer, a terceira tese firmada pela primeira turma do STJ foi que a Fazenda Pública, ao falar nos autos, de acordo com o artigo, nos termos do artigo 245 do Código de Processo Civil, né, cabe a ela alegar a nulidade dentro do procedimento do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, mais uma vez, e demonstrar o prejuízo sofrido. Ok? Exemplo, causas interruptiva, suspensiva, enfim. Né? E a quarta e última tese é de que o prazo do artigo 40 da Lei das Execuções Fiscais, parágrafo 1º e 2º, né? Parágrafo 1º e 2º, é que o início ele é automático. Eis a chave da questão. Esse início ele é automático a partir do momento que a Fazenda ela toma ciência da não localização do devedor e inexigibilidade de bens penhoráveis desse devedor. Então, a partir daí, inicia-se o prazo. Ou seja, passou a ser automático. Só que vale dizer de que esse automático, muitos estão talvez entendendo que a coisa vai se dar por ofício. Eu vejo que se não houver impulsionamento, né, os advogados, né, não impulsionarem aos devedores que tomaram ciência dessa, eu digo até dessa beneplacência, que não é uma beneplacência, já era preceito sumulado, foi uma interpretação correta da lei. Né? E essa interpretação é muito bem-vinda. É muito bem-vinda, sim, porque isso vai
eu tenho certeza de que isso trouxe, né, aos advogados que militam nessa área, aos advogados especialistas, eu me considero um deles também, em execuções fiscais municipais de PTU, né? Isso é muito bem-vindo. Isso é muito bem-vindo e um dia realmente tinha que cair essa máscara. Eu digo essa máscara legal, né? Por quê? Tanto privilégio, porque essa lei das execuções fiscais é a lei que privilegia em demasia a fazenda e em contraprestação o devedor ele é massacrado. Eu vejo dessa forma. Aqueles que operam nesse campo, que operam nessa área, sabem muito bem disso. De que o devedor, ele vale dizer que a prescrição intercorrente, ela nunca ocorria. Doravante, temos essa definição de tese, né, sobre prescrição intercorrente que afetará mais de 27 milhões de processos, isso daí segundo o CNJ, eu vejo que é muito mais. Pois bem, senhores, alguma pergunta? E se depois quiserem ainda estar mantendo contato, eu estou totalmente à disposição dos senhores e vale dizer que somente no que diz respeito a esse daqui, olha, IPTU, as execuções fiscais municipais, muitas delas já estão totalmente fulminadas pela prescrição intercorrente. Foi um grande prazer, muito obrigado e uma boa noite.